Obrigado a todos os inscritos do canal por nos convidar, por estar aqui mais uma vez. Maravilha. Você vai poder participar dessa live através do chat, fazendo suas perguntas para o professor Rafael Rocha, e ele vai te responder, tá? Qualquer pergunta que você fizer acerca do assunto, a história da igreja, de Cristo até a Reforma. Deixa eu fazer aquela pergunta de amador, aquela pergunta básica, porque é necessário. Professor, qual é hoje a importância de estudar acerca da história da igreja? Isso tem alguma importância para a igreja atual, a igreja contemporânea? Ela precisa estudar isso, esse assunto? Por quê? Fica à vontade. Bom, porque a igreja atual, ela está adoecendo pelo fato de tentar copiar igrejas pós-modernas. Então, a igreja atual, ela está sofrendo uma crise de identidade. Então, ela procura o que se tem de mais recente no mercado da fé, igrejas de parede preta, camburão em igrejas, raio lasers e luzes, iluminações das igrejas, músicas e espécie de dance music, uma série de fatores, técnicas como os legendários para ensinar os homens a serem homens, porque os homens estão perdendo a sua crise de identidade, a sua virilidade, né? A sua virilidade. Então, infelizmente, essa igreja hoje ela está adoecida. Então, a única forma dela ter saúde espiritual é voltar a não copiar as igrejas recentes que estão chamadas mega churches nos Estados Unidos, na Europa, as igrejas pós-modernas. Não, o que é que está acontecendo? Uma igreja hoje, ela está tentando se modernizar, procurando o que se tem de mais recente agora, vivendo de modas. A igreja hoje está no modismo. Mas o que é que está acontecendo? A gente tem que voltar para a história, para saber como eram os cristãos do passado. Primeiro, como era não só o fundador, porque Jesus não é considerado só o fundador e criador da igreja, mas ele é o próprio fundamento da igreja. E como fundamento, a igreja tem que ter cuidado como vai edificar sobre esse fundamento que é Cristo. Saber como, de fato, os apóstolos, no período apostólico, os discípulos dos apóstolos, que já vai entrando aqui jamais, já no começo do segundo século, chamados pais apostólicos, como é que aquela comunidade de cristãos primitivos, eles, de fato, viviam o seu verdadeiro cristianismo. Então, a igreja, no seu aspecto eclesiológico, formada por cristãos primitivos, e como aquela comunidade ela se pautava. Então, hoje, infelizmente, só para você ter uma ideia da igreja de hoje, que ser pastor hoje e nada é a mesma coisa. Hoje o cara está com um desejo profundo de ser de pastor, de reverendo a bispo, de bispo a apóstolo, de apóstolo agora tem o pai apóstolo, que é o René Terra Nova, ele é o pai apóstolo. E daqui a pouco o cara, como veio o Henrique Cristo, né, dizendo que é o próprio Cristo, o substituto de Cristo. Então, quer dizer, hoje nós estamos percebendo que as pessoas, elas estão adoecendo. Então, a gente tem que voltar à história da igreja para saber como, de fato, a igreja era na sua essência, para que a igreja possa voltar a viver aquela essência do que a igreja foi e já não é mais. Maravilha. Que resposta, gente. Uau, essa foi top, hein? Ó, então eu pude concluir que essas ideias de luz, de parede preta, essas modernidades e tal, essas coisas aí, tudo isso aí, você quer dizer que é uma desnecessidade, é uma inspiração alheia que não faz parte do contexto bíblico, histórico, né? É isso que você está falando, né? Geralmente, as igrejas que assim estão, infelizmente, pautadas, são igrejas que, primeiro, não têm Bíblia, não têm palavra. Segundo, desfruto de um baixo nível de espiritualidade, porque a palavra é que gera essa espiritualidade, o conhecimento sério, coeso, denso da palavra, gera essa espiritualidade. E a igreja, por não ter essa solidez, essa coesão espiritual com o fundamento das escrituras, procura alguma coisa para preencher essa lacuna dos vazios existenciais. Então, hoje, tipo assim, Elton, o que está acontecendo? A gente percebe hoje que algumas pessoas que eram aí do Nordeste,
que se converte ao cristianismo moderno, eles sempre gostaram no Nordeste de forró, então eles querem hino com ritmo de forró. Aqui no Pará, o ritmo é brega, a música é brega, né? Então a pessoa se converte e quer um hino em ritmo de brega. Ou seja, eles querem hinos que tenham o mesmo ritmo das músicas que eles dançavam quando eram ímpios. Então existe um certo desejo anacrônico de poder, de uma certa forma, viver. Então, infelizmente, as pessoas estão procurando preencher os vazios existenciais e suas ainda aptidões carnais. Essa que é a verdade, pastor. Uau! Então, quer dizer que isso é uma forma, antes de nós adentrar propriamente ao tema, é uma forma de participar do secularismo, da contemporaneidade, das adjacências, em busca de uma satisfação não cristocêntrica, apologética. Seria uma forma de participar carnalmente ainda das iguarias que ficou antes de ser cristão, antes de passar pelo processo da transformação. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, infelizmente, a história da igreja é fazer você voltar à origem para saber o que tipo de igreja estava no centro do coração de Deus. Então, o aspecto agora é fazer uma análise diacrônica da igreja, né? Então, fazer esse estudo diacrônico, como a igreja surgiu, como era o desejo que Cristo gostaria que a sua igreja fosse. Então, a gente tem que estudar a história da igreja. Uau, que top, rapaz. Parabéns pela resposta, tá, professor? Olha, deixa eu ver uma pergunta para você aqui. Gente, o professor Rafael Rocha é muito profundo, tá? Ele abrange muitas áreas da teologia com propriedade. A história da igreja, exegese, história de Israel, então ele é muito profundo, né? Quando, na verdade, a Igreja Católica teve o seu início na história? Essa é uma das perguntas que eu tenho aqui que eu gostaria. Você quer responder essa pergunta agora? Quando que a Igreja... Pronto, manda ver. Quando, na verdade, a Igreja Católica teve o seu início na história? Porque assim, pastor, algumas pessoas, os católicos, né? Não nada contra os católicos, nem nada contra os evangélicos, mas principalmente os católicos tentam priorizar, trazer o catolicismo para um patamar mais elevado do que os protestantes, né? Como os chamados protestantes. E isso tem base histórica? A Igreja Católica realmente ela tem um fundamento histórico para dizer eu sou a bambambam do pedestal mais alto? Isso tem um fundamento? Eu lembro, não é uma crítica, nada pejorativa, que é uma pergunta minha mesmo, que eu tenho percebido ao longo da minha convivência com teólogos católicos e teólogos protestantes. Certo. Quando a gente vai falar sobre a história da igreja, a gente tem que fazer o que é chamado aqui de fundamento de pesquisa histórica, tá? Então, a gente elabora, tem que fazer leituras obrigatórias como essa, depois fazer o trabalho de historiografia, né, que é a introdução à historiografia. Quais os métodos que você se utiliza para fazer? É o positivismo histórico? É o historicismo? Que tipo de método você se utiliza para fazer um estudo diacrônico, por exemplo, de um determinado termo que faz parte de uma determinada época, de uma determinada histórica, como a palavra católica? A palavra católica. Então, a gente, antes de entrar, né, também a gente tem que entrar nessas questões. A palavra católico, ela, na verdade, é uma palavra que já vem desde o IV século no uso do grego clássico por Aristóteles. Então, Aristóteles, ele não fazia um uso majoritariamente cristão, mas era um uso mais filosófico para falar da universalidade do que a empiricidade da investigação filosófica queria atingir. Então, a priori, a palavra católico tinha essa ideia filosófica de a universalização das coisas. Então, depois, esse termo, pela primeira vez, ele foi usado já por volta do ano 110 por Inácio de Antioquia. Então, a gente tem aí o que seria Inácio de Antioquia, o primeiro a fazer o uso na sua obra apologética, tá? De Inácio por volta já do ano 110. Depois a gente tem Justinio Mártir, já isso no começo do segundo século, já no segundo século, Justinio Mártir também fala sobre o termo católico para designar a universalidade da igreja.
ou seja, a igreja como uma estrutura de fé universal. E depois do quarto século, depois daquele grande debate que teve São Cirilo de Jerusalém, já no quarto século, ele definiu que, de fato, faz parte do credo, do dogma da igreja, das confissões de fé ortodoxa, e a igreja, de fato, ela é uma igreja que tem uma perspectiva universal, porque ela atinge todos os povos, tribos, línguas e nações para salvá-los em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só que aí, historicamente, nós temos que fazer uma diferenciação entre a Igreja Católica Apostólica, que era o que se encontra nos documentos do Pais da Igreja. Inclusive, muitos católicos, eles dizem o seguinte: se você estudar os Pais da Igreja, você deixa de ser protestante e volta a ser católico. Por que que os teólogos católicos apostólicos romanos, eles dizem isso? Porque quando você vai para a patrística, você encontra os Pais da Igreja, como eu citei, Inácio de Antioquia, Justinio Mártir, João Cirilo de Jerusalém, tantos outros, usando o termo católico já no começo do segundo século. Mas o que os teólogos católicos apostólicos romanos desconsideram é que o que Constantino fez no Édito de Milão, praticamente ele estava com o Licínio, e organizaram essa liberdade e anistia religiosa aos cristãos já em Mileto, né? E foi, na verdade, aonde eles definiram que, em 27 de julho de 313, fosse dado definitivamente o Édito de Milão. Mas foi só liberdade religiosa aos cristãos. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana oficialmente foi fundada como igreja oficial do Império Romano já no dia 27 de fevereiro do ano 380 pelo imperador Teodósio I. Então, o fundador, que todo mundo acha que foi Constantino, embora ele iniciasse o processo de reconhecimento da Igreja Católica Apostólica, que depois se tornou romana por causa do primado do bispo de Roma, que ele era aquele que tinha a autoridade suprema sobre a Igreja do Ocidente. Ele, na verdade, só foi reconhecida pelo imperador Teodósio I em 380. Então, o que é que nós temos? Nós temos na patrística uma igreja católica, e nós temos já, por volta do final do quarto século, uma igreja católica apostólica romana com uma estrutura de governo já imperial. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que depois que o Império Romano cai, por volta do ano 476 depois de Cristo, vai entrar o que é chamado o Império Romano do Oriente, onde a sede é estabelecida em Constantinopla, a antiga Istambul ou a atual Turquia. E aí, a partir de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, vai se estabelecer o que é chamado o período da Idade Média, onde de fato se tem o que é chamado do Sacro Império Romano, ou seja, são príncipes que fazem parte do mundo europeu germânico, que até então, na época dos grandes imperadores do passado, era chamado de povos bárbaros, mas agora tinham atingido novas perspectivas de governo, se tornaram, de uma certa forma, agora os líderes supremos desse Sacro Império Romano Cristão. Ou seja, era praticamente o Império Romano sobrevivendo através da igreja. Por isso que a história chama de Sacro Império Romano. Por quê? Porque é o Sagrado Império Romano Cristão, praticamente assim nos termos, usado de forma mais óbvia. Então, o que a gente percebe? A questão toda é que muita gente não sabe disso, e eu tenho que, como protestante, me posicionar de uma perspectiva apologética para dizer para você que talvez seja católico apostólico romano que me assiste, que quando você usa esse argumento de que se nós estudarmos a patrística voltaremos a ser católicos apostólicos romanos, você tem que levar em consideração que nós temos historicamente duas igrejas católicas, tá? Uma igreja católica antes da apostasia do quarto século, que é a mistura da igreja com o poder político imperial, e nesse processo de sincretismo e pragmatismo religioso, a igreja acaba aderindo praticamente não só à política do Império Romano, que era o establishment daquela época, mas também acaba aderindo todo o panteão de divindade romana, inclusive o culto de imagem, uma série de coisas que a gente pode discorrer sobre isso. Mas eu acredito que deu para
para Deu. elucidar um pouco a questão. Rapaz, que aula top que você está dando aí. Eu vou até trazer um pouco mais aqui para nós, para o rasteiro, para a gente ter acesso mais aí. Você está muito top aí, essas explicações. Com relação aos dons, aos carismas da Igreja Católica, existem registros de manifestações carismáticas ou pentecostais em diferentes períodos da história da Igreja? Como eram esses movimentos? Porque você já está pegando já na parte final da igreja. Eu queria voltar, eu vou responder essa sua pergunta, mas eu deveria voltar desde Nosso Senhor Jesus Cristo para a gente entender esse processo dos carismas, das manifestações sobrenaturais de Deus. Então, show. Vamos lá. Pode ir lá. Vamos lá. A gente sabe, historicamente, que existe uma data, uma suposta data do nascimento de Jesus, por volta do ano 7 ou do ano 4 a.C. Tem teólogos dizendo isso, realmente. E tem estudiosos que acreditam que Jesus morreu entre o ano 29 ao ano 33, tá? E tudo por causa dessas datas. Mas todos nós sabemos, e eu, inclusive, gostaria que você fizesse aí um compartilhamento de tela do meu computador, Elton, tá? A gente tem aí o que é chamado, praticamente, no Teologia Joanina, o que ele considera o período exato histórico do nascimento de Jesus. E o verbo se fez carne e tabernaculou, skenosen, né? Skenosen en remen. Tabernaculou entre nós. Cheio de graça, kai rologo sax egenetokai, skenosen en remen. Então, a gente tem aqui o que seria o Jesus ter nascido na festa dos tabernáculos. Só que, se Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, isso aí é o período que corresponde ao mês de setembro, correspondente ao mês de setembro, só que no Evangelho de Lucas seria o mês de setembro do ano 1, ou do ano 0, praticamente. E por que a gente sabe que Jesus não teria nascido na perspectiva cronológica histórica dos evangelhos? Nem no ano 7, nem no ano 4, mas do ano 1. Por quê? Porque nós precisamos saber o seguinte, que do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo, quem governou foi César Augusto. E Jesus, ele praticamente, segundo Lucas 2:1, diz que naqueles dias foi publicado um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E foi nesse período do recenseamento, quando Quirino era o governador da Síria, foi que Jesus nasceu. Então, se Jesus nasceu praticamente nesse período em que César Augusto estava vivo, a gente percebe aí que Jesus nasceu, segundo Lucas, veja bem, Lucas considera que Jesus nasceu por volta do ano dos 14 anos de governo de César Augusto. Então, você tem aí um valor numérico de 14, correto, Elton? Você está vendo aí que está aí o texto aí de Lucas 2:1 dizendo que tem 14 anos de governo. Por quê? Porque César Augusto morreu por volta do ano 14 depois de Cristo. 14 anos aí nós também temos o batismo do Senhor Jesus, por João Batista. E o batismo aconteceu, segundo Lucas 3:1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Então, foi nesse período em que Tibério César já governava, e Tibério César governou do ano 14 até o ano 34 depois de Cristo. Então, aproximadamente. Então, o que é que a gente tem? Nós temos aí o Jesus nascendo no período dos 14 anos do governo de César Augusto. Só que César Augusto morre por volta do ano 14. A partir de 14, quem assume o poder é Tibério César. Tibério César governa aí. Só que aqui está dizendo que foi no 15º ano de Tibério. 14 com 15, quanto é que dá, meu amigo? 14 com 15 dá 29. 29. Agora, será que o evangelho está mentindo? Veja o que está aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos. Essa expressão cerca, rossei, no grego, não significa que exatamente ele tinha 30 anos. Significa que ele tinha quase 30 anos. E existem traduções, como outras traduções que, de fato, você pode pegar, que disse que, ora, Jesus tinha quase 30 anos ao começar seu ministério, e era como se cuidava, filho de José,
filho de Eli. Então, nós temos aqui um dado histórico do período em que Jesus, de fato, o evangelho ele é preciso, né? Ele diz que Jesus nasceu entre os 14 anos de governo de César Augusto e foi batizado no 15º ano do imperador Tibério César, quando ele tinha 29 anos, e o evangelho de Lucas 3:23 realmente diz que ele tinha quase 30 anos. Não tinha 30 anos exato, tinha quase 30 anos para bater exatamente. Sim, a expressão Rossey, ela dá uma aproximação de medida de tempo, aproximadamente, tá certíssimo, correto. Entendeu? Então, o que acontece? Então, eu estou colocando aí para a galera ver, né, porque mais do que a gente falar, as pessoas a gente tem que provar, né, Elton? A gente está vivendo numa... Hoje a gente tem que provar, senão fica complicado. Provar, tanta gente falando coisas ao Léo aí. Então, o que acontece? Há uma discussão, inclusive, sobre a data, a idade da morte de Cristo. Por quê? Porque em João 8:57, os próprios inimigos de Jesus, que Jesus falando de sua pré-existência, os inimigos de Jesus, segundo João 8:57, já se perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Então, alguns acreditam que Jesus não morreu com 33 anos, mas deve ter morrido com mais de 40. E existe, inclusive, uma discussão na academia. Se, de fato, segundo a tradição histórica, ou seja, segundo a história, Jesus morreu conforme a tradição com 33 anos, ou se ele morreu com mais de 40 e com menos de 50, conforme João 8:57, mas eu fico com a data padrão de que, de fato, ele terminou seu ministério terreno aos 33 anos. Então, o que eu estou falando é que existe uma inúmera discussão na academia sobre isso. Então, a gente tem aqui o dado histórico de Jesus. Jesus, ele, obviamente, foi revestido com o poder de Deus para fazer as coisas que ele fez. Ou seja, Cristo, ele segundo Filipenses 2, ele subsistindo em forma de Deus, não foi como Deus, na sua forma pré-existente, que ele conseguiu triunfar e realizar as obras sobrenaturais que ele fez, não com onipotência, não com onisciência, não com onipresença, mas como um homem destituído desses atributos divinos por causa do esvaziamento da kenosis, e ele, como alguém extremamente dependente do poder do Espírito Santo, foi que realizou as coisas que ele fez. E ele sabia que os seus discípulos teriam a mesma dependência desse poder para serem testemunhas e estar preparados para o martírio, segundo Atos 1:8. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, então ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, dentro da perspectiva da história da igreja, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, completamente revestida de poder, por causa que aqueles 120 homens dentro daquele cenáculo, que oravam, jejuavam incessantemente durante o espaço de 10 dias, até o cumprimento dos 50 dias da festa do Pentecostes, né? Pudesse organizar. E no discurso de Pedro, a gente percebe que, de fato, foi um sermão poderoso que agregou o reino de Deus de forma sobrenatural, mais de 3.000 almas e tal. Então, a gente tem ali o nascimento sobrenatural da igreja, a gente tem as manifestações dos carismas da igreja, nós temos ali línguas que foram vistas, ou seja, visões espirituais que foram abertas para verem línguas repartidas como de fogo. Antes das línguas, veio uma visão de que houve línguas repartidas como de fogo. E depois que essas línguas desciam sobre cada um deles e falavam conforme os vários idiomas recorrentes naquele mundo, porque Jerusalém era o fluxo internacional comercial do mundo, tinha várias pessoas dos partos, medos, elamitas, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Líbia, da Cirene, da Frígia, e muitas pessoas estavam ali de todas as partes do mundo, ouviram esses discípulos falar das grandezas de Deus e profetizavam. Então, a gente percebe que, de fato, a igreja, dentro do relato histórico de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, a gente percebe que a igreja nasceu sob esses carismas, sob esses dons. E com o passar do tempo, há citações dos pais da igreja, tanto os pais apostólicos, os polemistas, os apologistas, que, de fato, havia sinais e manifestações desses carismas, que foi experimentado, inclusive, por exemplo, o Policarpo. Dizia que Policarpo era um homem extremamente dotado desses carismas, que foi discípulo direto de João. Depois, ele mentoreou Irineu, que, por sua vez, né, Papias,
e por sua vez Irineu, e por sua vez Hipólito de Roma. Então tem uma linha sucessória dos discípulos dos apóstolos. Então a gente tem toda a igreja primitiva, sim, até mesmo experimentada pelos pais da igreja, inúmeros carismas. A verdade é que esses carismas, eles sempre ficaram sendo fatos históricos em algumas igrejas, tá? Tanto na Igreja do Oriente, que é o que a gente chama hoje de Igreja Ortodoxa Grega, como as igrejas do Ocidente. Mas a questão toda é a seguinte: o carisma, eles são dons que são dados por profunda graça divina. Não adianta ninguém achar que ele recebe por meritocracia os carismas, tá? Os dons, conforme Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, o Espírito distribui os dons a cada um segundo quer. Então, o distribuidor dos dons é o Espírito. E o Espírito distribui os dons à segunda medida da fé de cada um, porque segundo a medida da fé será manifestado, obviamente, também a questão graciosa. Então, o carisma sempre foi experimentado pela igreja. Por exemplo, se disser que mesmo após a união da Igreja do Ocidente com o poder romano, como a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a fusão, né, entre igreja e Estado, a gente percebe que tem muitas histórias, muitos relatos de que homens católicos receberam esse carisma. E hoje tem uma grande controvérsia que gira em torno da vida do padre Pio de Pietrelcina, que foi um padre profundamente estigmatizado. Teve a Setangita de Cássia, que foi estigmatizada, que apareceu alguns carismas nesse processo. O problema é o seguinte, professor, é que tentar... desculpa interromper, você poderia se aprofundar ou falar um pouco acerca desses estigmas? Isso é uma materialização, acontece realmente, os estigmas nas mãos, essas coisas na testa. Isso aí, professor, que inclusive eu já vi isso na faculdade, e eu sempre fiquei com aquela pergunta, rapaz, é real mesmo essa questão dos estigmas? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Enquanto o professor acha aí no Bibleworks dele, eu quero mandar um abraço carinhoso para a galera que está nos assistindo, o Romildon aqui, Yuri Moraes, Lucas Mateus presente, um abraço para você, tá, gente? E eu quero mandar um abraço especial para o outro historiador que está aqui apreciando a explicação, a aula do professor Rafael Rocha. Gente, isso aqui é uma apresentação extremamente profunda e acadêmica, tá, gente? Então, façam um bom uso, que o professor Rafael Rocha, eu gosto dele porque ele tem uma pegada acadêmica, o cara é top. Então, tem aqui o meu aluno, presbítero Rodrigo Ezequiel, que está se tornando aí, já é um professor de grego, né, gente? Começou estudando grego comigo e eu estou muito satisfeito com isso. Agora ele dá aula também, e ele é historiador e ele está aqui prestigiando o nosso querido pastor e professor Rafael Rocha. Arena Apologética, é isso aí. Aqui o chumbo é grosso. Continua, mestre. Olha, a doutrina dos estigmas, ninguém pode fugir dela, porque ela é basicamente bíblica, tá? Aqui em Galatas 6:17, né, loipu, copus moi, medes, para reto, egorgar, tá, estigmata tu Iesu em tu, somatimu, bastadzo, ou seja, nós temos aqui a palavra estigmata, de estigma no grego. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, tá? No corpo ou na carne, tá? Pode ser no corpo, pode ser na carne, dependendo da forma como você queira entender, né? Até porque tem somata tem ideia de corpo e sax tem ideia de carne, mas trago no corpo as marcas de Jesus, que é a palavra grega para estigma, tá? Então, que é marca, um sinal. Há uma discussão profunda quando os pais da igreja vão comentar Galatas 6:17. Eles vão comentar Galatas 6:17 e vão dizer que, de fato, é como se Paulo trouxesse algumas coisas que aconteceu
no corpo sofrido de Cristo, tanto que ele vinha passando pelos flagelos, como que ele de fato sofreu na crucificação. Então, essas marcas de Cristo é o que de fato Paulo vinha sofrendo. Então, é uma discussão séria. Aqueles que não acreditam, porque é o seguinte, tira aqui e me coloca na tela para a gente voltar aqui para cá. Deixa eu dizer uma coisa. Sim. Deixa eu dizer uma coisa clara para a galera. Sim. Eu sou protestante, sou pastor da Igreja do Evangelho Graça e Verdade. Fiquei nas Assembleias de Deus por mais de 10 anos. Sou pastor da Graça e Verdade por 8 anos. Como pastor lá e hoje eu sou pastor aqui. Sou protestante, sou evangélico, mas eu não tenho coragem de ter uma mentalidade fechada para as tradições e culturas populares evangélicas, para colocar Deus dentro da bolha dos evangélicos. Eu não posso dizer que Deus é evangélico, eu estou sem noção. Se eu disser que Deus é evangélico, eu estou sem noção. Tanto quanto uma pessoa dizer que Deus é católico, que Deus é ortodoxo grego, que Deus é só o Deus dos judeus. Não, Deus, ele não é uma propriedade exclusiva de uma etnia ou de um grupo religioso. Então, a priori, com isso, eu quero dizer que a gente, quando estuda, quando a gente é um estudioso da Escritura, principalmente da teologia, que é um estudo e um tratado racional do que se queira buscar sobre o que Deus deixou de si mesmo como revelação, primeiro, natural na criação e como revelação especial na Escritura, a gente tem que dilatar a capacidade cognitiva de compreender a pessoa absurda de Deus. Então, a gente tem que entender que Deus, ele é sobrenatural, ele é absurdo. E, embora Cristo, ele também encarnasse, mas Paulo disse aos Colossenses que em Cristo foi manifesto corporalmente em Cristo toda a plenitude da divindade. E uma coisa interessante, que eu vou deixar bem claro aqui, que eu vou pegar um texto bíblico que eu acho que vai elucidar muito essa questão também, essa questão também de trazer no meu corpo as marcas de Cristo, porque esse texto aqui, que eu estou lendo para vocês, ele não está desconectado de Gálatas 1:24. Deixa eu botar, Colossenses 1:24. Vou colocar Colossenses 1:24 aqui, só para vocês entenderem o negócio, tá? Vamos lá, Colossenses 1:24. Eu vou ter que aprender a mexer no Logos, hein? Você tem que me dar uma aula de Logos aí. Olha aqui, ó. Gálatas 1:24, olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e por vós aqui está falando da igreja, né? Rimon tem a ver com a igreja. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha aqui, ó. Preencho. Então, se você tem uma mentalidade que Jesus sofreu tudo o que tinha que sofrer, no que é chamado via dolorosa, até o seu martírio e crucificação, Jesus sofreu tudo o que tinha que sofrer, e ele foi para a glória, e ele não sofre mais. Cristo, depois de ressurreto e glorificado, ele sofria quando a igreja era perseguida. E ele chamou Paulo e disse: por que tu me persegue? Ele pergunta: quem és tu para que te persiga? Porque era a igreja que ele estava perseguindo. Ele disse: eu sou Cristo a quem persegue. Porque perseguir a igreja é perseguir o corpo de Cristo. A igreja não é só um corpo místico de Cristo. A igreja desfruta da humanidade divina de Cristo. A humanidade santa encarnada de Cristo. Muita gente não entende isso. Porque eu não sei em que seminário de teologia essa galera tem estudado, mas Paulo, em Colossenses 1:24, diz assim: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, esse preenchimento do que Cristo sofreu era compartilhado com Paulo. Eu vou repetir, esse sofrimento que Cristo praticamente sofreu desde o momento que foi condenado, né? Foi preso lá por Caifás e foi levado para a casa de Caifás e depois foi levado para o pretório romano para ser julgado por Pôncio Pilatos até a crucificação. Paulo está dizendo: eu preencho o resto das aflições que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí esse texto diz exatamente, coaduna com o que Paulo está dizendo em Gálatas 6:17. Quanto ao mais,
ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. A marca daquele que no corpo, que na carne, traz o que resta ainda das aflições de Cristo. Então, eu acredito sim, do ponto de vista bíblico, que existe uma teologia que pode ser construída com fundamento neotestamentário sobre os estigmas. Eu sei que também pode haver manifestações de espíritos enganadores para tentar confundir a mente dos incautos, mas isso deve ser, de fato, analisado, tá? Mas o que se tem ao longo da história da igreja foram que pessoas experimentaram o que está em Colossenses 1:24, que seja, o resto que preenche das aflições de Cristo na carne. Tem gente que acontece e tem gente que, de fato, segundo Gálatas 6:17, ainda acaba vivendo o que é chamado de estigma, né? Estigmata, tá? Maravilha. Vamos voltar aqui, gente. Deixa eu ver no chat, tem uma pergunta antes da gente dar continuidade. Pergunta que vem do Lucas Mateus. Deixa eu ver aqui a pergunta que ele fez para o professor. Eu tenho uma pergunta. Se a igreja primitiva deu início no dia do Pentecoste, boa, inclusive eu queria perguntar isso também. E os apóstolos eram judeus e guardavam o sábado, então por que hoje as igrejas evangélicas não guardam o sábado? Não sei se ele vai querer responder, se isso aí tem a ver com o tema, mas fica à vontade, professor. Se quiser comentar. Me coloca na tela aí, me coloca na tela. Coloca na tela desse jeito? Ou você, assim? Assim. Beleza, lembrei, vamos lá. Um amigo meu que vem aqui às vezes. Elton, põe meu rosto na tela. E aí, o que acontece? Vamos lá. Historicamente está comprovada que há uma igreja, mas com dois povos distintos. Há uma igreja da circuncisão e há uma igreja da incircuncisão. Então, Lucas Mateus, se você faz parte de uma igreja gentílica, se você não é judeu puro sangue da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, então você tem que entender que nas leis de Noa, ou nas leis de Noé, lá em Gênesis 8:9, não se tem a guarda do sábado como, de fato, uma obrigatoriedade para os povos gentílicos das nações. Agora, quando você é um cristão da igreja da circuncisão, como de fato os judeus são, eles, de fato, eles guardam a lei e guardam todo aquele arcabouço que, de fato, tem como aqueles judeus da circuncisão, mas não crendo que, de fato, são mecanismos salvadores, mas são mecanismos de manutenção dos salvos, entendeu? Então, veja bem, essa discussão hoje na comunidade evangélica, porque essa é uma questão levantada pelos adventistas do sétimo dia e tal. Mas, falando historicamente, a primeira comunidade de cristãos era judeus. Vamos lá. A primeira comunidade de cristãos era judeus, tá? Para que alguém nessa primeira comunidade de cristãos da circuncisão pudesse fazer parte dessa comunidade de cristãos judeus, se fosse gentil, na mentalidade dessa primeira comunidade nascente, ele tinha que se converter ao judaísmo, portanto, se tornar um prosélito, ser inserido e, a partir daí, fazer parte dessa comunidade da circuncisão. Isso foi o que deu origem ao grande concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, por volta do ano 49 depois de Cristo. Foi o que de fato deu origem a esse problema. Então, você pode ler aqui, tem uma leitura da história da igreja de Robert Francis Nichols. Esse cara aqui, ele é uma autoridade em história da igreja norte-americana, tá? Isso aqui é uma obra produzida com mais de 305 páginas pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma obra profundamente, está na 4ª edição mais atualizada. E quando você percebe, ele diz justamente isso que eu estou dizendo. Ele fala que a primeira comunidade de cristãos era judeus e, portanto, olha aqui, ó, vou tentar colocar, não tenho para me bater o print, eu vou ler essa parte que eu grifei de vermelho aqui, tá? Está na página... na parte... A primeira pregação do evangelho no Pentecoste foi dirigida unicamente aos judeus. Pronto. Você pode continuar, tá? Não, pode ler tudo o que está grifado em vermelho, ó. Show. Por algum tempo, talvez,
2 ou 3 anos, as missões cristãs eram limitadas aos judeus, tendo começado em Jerusalém, e daí estendendo-se a toda a Palestina. Os cristãos primitivos não perceberam logo a extensão dos propósitos divinos na salvação do mundo. Como hebreus reconheciam que Jesus era o Messias esperado pelo seu povo, portanto, consideravam Jesus como Salvador somente ou principalmente dos judeus, não é isso? Apesar de ele, pode tirar. Cadê? Já está lendo até no final, né? Apesar por ele, por palavras, atos, e ensinado coisas diferentes. Beleza. Sim. Então, nessa obra aqui, nós temos essa questão aqui, é a obra de um americano, tá? Robert Hastings Nichols. Esse cara aqui é um top. Eu sinceramente, eu gosto de estudar realmente autoridades, principalmente. Né? Estudar autoridades americanas, autoridades. Tenho em casa aqui material suficiente para me fazer qualquer tipo de abordagem sobre o assunto que a gente tem que fazer aqui sobre história da igreja, né? Então, a gente precisa, por exemplo, entender que foi isso que começou a iniciar a discussão sobre a doutrina da igreja. Então, quando foi emitido o documento para a igreja, né, e em Atos 15, e foi oficializado, a igreja de Antioquia, da Síria, que é diferente de Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria, só para você ter uma ideia, ela foi um centro profundo de missões do primeiro século. Inclusive, muitos ficam discutindo se, de fato, Pedro foi bispo de Roma, pelo fato de Pedro ter exercido seu ministério do ano 33 ao ano 67 depois de Cristo, e no ano 67 ele foi martirizado por Nero em Roma, e por isso, pelo fato de ele ter sido martirizado em Roma, muitos, infelizmente, inferem que Pedro teria sido bispo de Roma, mas está historicamente provado que o lugar de exercício por 25 anos do ministério apostólico de Pedro foi em Antioquia da Síria, de onde foi as bases de missões, de onde Paulo e Barnabé foram enviados para fazer as suas inúmeras viagens missionárias, que está em Atos dos Apóstolos. A questão toda é que esse concílio foi o concílio modelo, né, presidido por Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém, e depois os concílios eles foram entrando dentro dessa perspectiva aqui, ó. Olha aqui, ó. Uhum. Poder absoluto corrompe. Poder Olha absoluto aqui, corrompe. Uma análise histórica sobre a batalha pelo poder da alma e ódio na igreja. Uau, isso é muito top, cara. Então, o que é que acontece? A gente tem que entender que a gente tem essas questões. Então, sim, essa primeira comunidade, Lucas, eu não sou desonesto intelectual. Essa primeira comunidade nascente de judeus guardavam o sábado, tá? Agradeço pelo elogio do Walter Mendes. Muito obrigado, meu amigo. A gente está aqui, a gente aprende um pouco para tentar transmitir conhecimento para a galera. Eita, nós. Deixa eu vir aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Quando, com relação... eu quero entrar nesse ponto. Pastor Rafael Rocha. Quando aparece a veneração aos santos pela primeira vez? Isso tem alguma coisa a ver com os estigmas? Enfim, quer falar um pouco sobre isso? A veneração aos santos, ela, na verdade, é uma compreensão equivocada, tá? De uma igreja posterior, de uma igreja mais tardia, tá? Porque quando a gente analisa, Elton, quando a gente analisa de fato a história, o que se tinha era honras que se davam aos santos, mas veneração aos santos, não. Agora, a veneração hoje, ela tem uma conotação muito negativa de adoração, tá? Uhum. Uma criatura, se for adorada, é idolatria dentro da perspectiva da teologia bíblica, tá? Ela é idolatria. Uhum. Então, venerar alguém, adorar alguém, é algo extremamente perigoso. Agora, o que se tinha era honra, né? Por exemplo, Pedro, Tiago e João, lá em Gálatas, é chamado como as colunas da igreja. Ou seja, eles são honrados como aqueles que sustentam as bases doutrinárias da igreja, as bases teológicas da igreja. Mas é engraçado que os três não são chamados de papas, porque hoje, na linha sucessória de papa, vem primeiro Pedro, de 33 a 67,
De 67 até 98 tem o Lino, que é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Lino é citado, mas não como apóstolo, não como papa por Paulo. Ele é um irmão que está contribuindo para o desenvolvimento da igreja. Então, o que acontece é o seguinte: expressões foram criadas no processo de hermenêutica de retrovisor. A galera pega a igreja hoje, com essa estrutura de governo, e tenta procurar encontrar esse conceito embrionário no Antigo Testamento. Isso é muito complicado, cara. Isso é um anacronismo profundo e você tem que ter cuidado com isso aí, entendeu? Agora, a questão que você perguntou aí, né? Como foi a pergunta que você fez? A origem, né, dos santos, porque assim, teve uma evolução, né? Tudo começou com a prestação de homenagem, aí depois o Policarpo morre, né? E aí parece que eles tratam os ossos de Policarpo com muito cuidado, com muita reverência. Aí depois vai surgir também, lá no século II e III, a questão parece que é o culto aos mortos. Aí você vai saber disso aí muito melhor do que eu. Então, Policarpo foi de 150, não foi? Depois de Cristo. Tem um documento que após o martírio, a comunidade afirma que recolheram seus ossos como tesouro mais preciosos que pedra fina, né? Parece que tem esse documento, que é a carta da igreja a Esmirna sobre o martírio de Policarpo, de 150, 155, depois de Cristo. E aí tem o segundo século, que é a memória litúrgica dos mártires, celebrar o aniversário dos mártires, né? Dies Natalis, reunir-se em catacumbas. E aí, enfim, talvez seja daí que principia-se o que existe hoje, né? É uma questão da evolução. Vamos lá. Hoje o conceito moderno de veneração é adoração. Sim. Antigamente, no mundo antigo, a expressão veneração era uma expressão de honra, tá? Era uma expressão de honra. Só para você ter uma ideia, o próprio José, quando estava morrendo, disse: olha, certamente o Senhor vos visitará quando ele vier, levai daqui os meus ossos. Então, o próprio José pediu isso. Você percebe que em Mateus 23, Jesus ele estava justamente condenando a hipocrisia dos fariseus, porque ele adornava os monumentos dos santos, meu amigo. Espera aí que eu vou colocar esse texto aqui que vai ser interessante. Deixa eu botar aqui na tela. Pode colocar na tela, Mateus 23. Deixa eu colocar aqui. E esse tipo de veneração dos santos, ela se encontra. Cadê? Ai de vós cegos, cadê? Ofereceis, e vós escribas, escrito, cadê? Tá aqui, ó. 27. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcro. Não é aqui. Cadê? Tá, aqui no 29, ó. 29. Mateus 23, 29? 23, 29. Diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornai os túmulos dos justos. E dizeis... deixa eu pegar aqui para pegar tudinho bacaninha aqui. Deixa eu só subir aqui para ficar legal para a galera. Vamos lá. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E tal. Moral da história. Então, essa prática de se honrar praticamente numa espécie de respeito, que é um termo antigo, tá? Inclusive no latim, a palavra veneração tem a ver mais com uma palavra de honra, tá? Você percebe isso até em escritos de cartas romanas. O veneramos o excelentíssimo imperador e tal, e tudo. Então, era já uma expressão antiga de honra. Mas aqui a gente já percebe que sim, havia uma prática entre os fariseus de honrar os túmulos dos profetas, né, o dos justos e os sepulcros dos profetas. Então, havia, e isso foi incorporado pela igreja.
Porque a gente tem hoje igrejas, por exemplo, em Israel, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro. Aquela igreja ali está praticamente venerando, de uma certa forma, numa espécie de honraria, o lugar onde supostamente Cristo havia sido enterrado. Então, tem a Igreja do Santo. Então, essa prática ela é uma prática recorrente. Agora, o que não pode é a adoração dos santos. E também, adorar... professor, entendeu? Desculpa interrompê-lo. Alguns escritos, como Atas dos Mártires, sugerem que os fiéis pediam ajuda espiritual junto aos túmulos, né? Mas a prática ainda não era local e universal. Começou a partir desse ponto, do século III, a expansão da ideia das intercessões, né? Então, a mudança começa quando alguns grupos de cristãos passam a acreditar que, por se tratar de um mártir, né? E por ser fiel até a morte, por isso que é um mártir, estava vivo na presença de Deus, né? De acordo com Apocalipse 6, e aí que surge a ideia que vai evoluindo cada vez mais até chegar no que tem hoje. Pode ficar à vontade. Certo. Então, Só a gente percebe... aqui com ele, tá, gente? Sim, sim. Então, a gente percebe que, de fato, essas questões precisam serem... Pode voltar, pode me colocar na tela, El. Então, isso tem que ser analisado com muito calma do ponto de vista histórico. Mas aí, o que eu queria só de frisar aqui, que coloca aqui de novo na tela, é que eu acho interessante essa live de hoje, porque agora parece que está havendo uma mudança de posicionamento desde a época do Concílio do Vaticano II, e uma tentativa de relacionamento com o mundo protestante. Os católicos estão entendendo que os protestantes parece que têm uma teologia mais sólida e coesa, e tanto é que praticamente o São Tomás de Aquino protestante, que é Calbart, foi convidado para fazer parte do Concílio do Vaticano II e, por questões de saúde, ele não compareceu. Mas o próprio concílio gostaria de ouvir o posicionamento desse teólogo alemão chamado Calbart, que tinha uma mentalidade teológica de analogia fidei, que era a oposição à analogia entes da Igreja Católica. Porque na tese de Calbart, ele entendia que o católico ele era idólatra por causa de uma concepção que ele tinha da analogia do ser de Deus. Ou seja, todas as coisas criadas são, de fato, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, prestar honras e venerações a determinadas imagens era praticamente honrar a semelhança de Deus. Isso na mentalidade católica. Aí Calbart entendeu que a analogia entes, a analogia do ser de Deus, ela era muito mal compreendida pelo mundo católico. Então, ele provou que a melhor forma de se compreender a Deus é pela analogia fidei, pela analogia da fé, que tem na figura de Cristo a expressa imagem de sua pessoa. Então, é muito bacana essa discussão que tem sobre isso. E agora, mais recente, o último Papa, né? Olha, compartilha a tela aí, ó, bora compartilhar com os nossos amigos, né? Sim. Compartilha a tela aqui do computador, né? Agora, o último Papa americano, que é este considerado a ex-cátedra, a infalível autoridade da Igreja, ele simplesmente agora, ele colocou, que foi notícia em todo mundo, eu acredito que você também ficou informado sobre isso, a mudança histórica na Igreja Católica. Maria não salvou o mundo. Papa reconhece que somente Jesus Cristo é o corredentor e não Maria. Isso aqui deve ser... Existe católicos com essa percepção de que Maria possa ter salvado o mundo? Sim, vou te dizer por quê. Existe a compensação. Me coloca na tela de novo. Vou te dizer por quê. Eu vou dizer por quê existe. Porque existe católicos, os católicos que defendem que Maria é corredentora, eles dizem que Deus santificou e salvou Maria previamente. E essa salvação prévia de Maria
imunizou a humanidade de Maria do pecado original. Te liga. E Maria, portanto, que compartilhou a sua carne na encarnação de Jesus, ou seja, Jesus só pode ter uma humanidade de carne santa porque, de fato, ele recebeu essa humanidade santificada de Maria e não da divina semente de Deus, porque Jesus não teve intervenção humana. Foi gerado no útero de Maria uma divina semente. Né? E aí, Cristo é chamado o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era 100% homem, e como 100% homem, ele, como diz a Epístola aos Hebreus 5, em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque ele nasceu sem a mancha do pecado original. Mas Paulo diz em Romanos que Cristo nasceu à semelhança do pecado da carne. Deixa eu colocar esse texto aqui e vai derrubar. E quando você procura o texto, me diga, então na sua, o resumo do seu conceito é: Maria, ela tinha herança adâmica pecaminosamente? Na minha concepção, Maria tinha a herança adâmica do pecado original. Maria precisava ser salva. Ela mesma admite isso no Magnificat, que é o que está lá em Lucas, né? E a gente percebe que, de fato, ela precisou de salvação. Olha aqui. Olha esse texto que eu vou colocar agora aqui, que vai ficar legal. Vamos lá. Olha aqui. Não é esse texto. Romanos 8, 3. Aí eles criaram uma teologia. De que Cristo, para ter uma carne santa, ele teve que extrair essa carne santa da carne santa de Maria. Portanto, Maria foi gerada por Deus no seu nascimento como sem pecado original. Portanto, ela é corredentora com Cristo. Agora, olha o que diz Romanos 8,3. Portanto, que for impossível a lei no tocante estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Vou repetir. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Eita, acho que você arranjou um problema agora com os católicos, hein? Acho que você vai debater com o católico. Tem alguns católicos vindo aqui no meu privado, entendeu? Não, eu não debato com qualquer católico. Arranja um padre aí, um padre ou um bispo. Pode arranjar um padre ou um bispo e pode me colocar aqui que a gente vai debater. Olha, eu vou até, apesar de que os evangélicos entendam deturpado os conceitos formados, os laudos exegéticos dos católicos, mas eles são bem estudiosos na questão da patrística, da história da igreja, né? Então, tá, vamos então adiante. Deixa aqui eu falar. Então, fala do século VIII, sobre a consolidação. Olha aqui, Elton, me coloca na tela de novo. Deixa eu ver isso aí. Quero que você fale sobre a consolidação doutrinária. Tá. Sim. Essa obra aqui é resposta da Bíblia à acusação dos crentes contra a Igreja Católica. Deixa eu ler aí. Resposta da Bíblia a acusações dos crentes contra a Igreja Católica. Caraca. Produzido pelo padre. Olha o padre aqui, ó. Padre Vicente. Você só tem esse exemplar? Agora, olha esse aqui produzido por um padre. Olha esse aqui produzido pelo bispo da diocese da minha cidade de Bragança. Ele já faleceu. E é o bispo da diocese de Bragança. Diocese de Bragança. E é o bispo Dom Miguel Maria Gambelli. Olha o que ele produziu. Olha o nome da obra. Catecumenato apologético, defesa de fé da Igreja Católica contra os protestantes. Olha como é que essa obra já está aqui, ó. Velha guarda. Isso aí que é chamado de relíquia. Esse aqui, eu conheço o argumento teológico católico produzido pelo bispo da Igreja Católica e revalidado por um padre, tá?
Isso aqui são obras validadas por um bispo e pelo padre. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente tem estudado essa questão e a gente gostaria muito que o Elton, viu, Elton? Carinhosamente estou pedindo, marca um debate. Poxa, se eu conseguisse o debate com alguns padres aí que eu tenho em mente, que aí eu vou me preparar, tá? Aqui eu só estou fazendo uma abordagem histórica da história da igreja num panorama geral. Eu não entrei nas minuciosidades que eu gostaria de forma mais profunda, mas isso provavelmente vai acontecer numa abordagem mais confrontacional entre um teólogo católico, que aí a gente vai poder, e o Elton, eu vou tentar articular, Elton, encontrar um padre, realmente, o cara, porque pegar um católico leigo não tem graça. Não tem graça, não tem graça. Assim como pegar também evangélicos leigos, né? Por exemplo, não vou falar não. Tá, verdade. Sim. É muito complicado, entendeu? Então a pessoa tem que ter documento, tem que embasar muita coisa. Por exemplo, embasar, olha a acusação que os católicos... Tem que validar os pontos que são validáveis, né? Claro. Olha, a acusação que os católicos fazem contra a gente que é protestante, que eles acham que a gente, por alegar só a escritura, ou seja, só a escritura, a gente desprezou a tradição. Isso não é verdade. Porque quando a gente recorre na patrologia, nos documentos e na patrística, a gente está recorrendo à tradição. E existe uma coisa que a gente defende muito também, chamada tradição manuscrita, que é uma preservação documental. Então, dizer que o protestante, no sentido de uma tradição, agora, a tradição não é a fonte autoritativa e normativa da igreja, é a escritura. A tradição tem que ser analisada pela escritura. Então, isso tem que ser isso de forma muito clara, viu, meu amigo? Muito clara mesmo. E aí, se a galera quiser fazer pergunta no chat, a gente está aqui. Muito top, gente, muito top. Nós estamos nos aproximando, mas calma, ainda não é o fim da live, tá, gente? Não é o fim. Tem muita coisa pela frente ainda. Deixa eu pescar perguntas aqui do chat, gente. Perguntas top. Façam perguntas aí para ele, tá? Então é isso. Só falando aqui, enquanto vocês mandam a sua pergunta, com base no que eu aprendi hoje, nós tivemos um resumo aqui, um resumo acadêmico sintético da seguinte forma: no desenvolvimento do século II, a honra à memória dos mártires; no século III, primeiras noções de intercessão; século IV, popularização, peregrinação e relíquias; no século IV, popularização e peregrinações e relíquias, eu falei; e o século V ao VIII, doutrina formalizada, distinção entre veneração e culto, que o professor falou. E aí vai falar depois sobre reforma, críticas, excessos e rejeita a prática. Deixa eu ver se vocês vão mandar alguma pergunta aí. Deixa eu ver essa aqui do Neto. Aí, Neto. Valeu, nobre. Sem dizer que as tradições se contradizem, mas segundo os católicos, a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. Comenta um pouco sobre isso, professor, porque isso é bastante polêmico. Os católicos realmente, com todo respeito aos queridos católicos, tá? Mas vocês católicos, vocês tentam pegar as tradições e colocar a pé de igualdade com a Bíblia, como o Neto falou aí. E o professor Rafael Rocha pontuou muito bem. Fala aí, vai lá, fala aí você aí. Aí, os católicos, infelizmente, eles estão num problema grave quando eles dizem que a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. Isso não existe, tá? A gente percebe, por exemplo, quando a gente vai analisar documentos, deixa eu tentar procurar aqui um documento. Não coloca nada na minha tela aí não, tá, Elton? Eu vou procurar aqui um documento rapidinho, e, inclusive, aqui no seminário presencial que a gente tem aqui na Igreja do Evangelho Graça e Verdade, eu até fiz uma demonstração de como certos documentos, eles não podem serem autoritativos por uma série de fatores, tá? Deixa eu colocar aqui, vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui, para mostrar como é que eu analiso documentos e como, de fato, eu vejo esses documentos, se eles são realmente... deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá. Eu quero pegar aqui, vou colocar aqui para vocês. Então, um pouquinho de calma, de paciência, que vai dar tudo certo aqui. Tá. Nós temos aqui, página 884. Vamos lá. Só tentar colocar aqui.
Opa, beleza. Vou mostrar para vocês aqui algo interessante, para vocês verem como é que a gente lê. Isso aqui vai ser, professor Elton, só um exemplo, tá? Como é que eu quero ajudar as pessoas a lerem documentos. Cadê? Tá, aqui para cima. Compilados, eu quero aqui a... Aí, Mário, vamos lá. Opa, carta de Tibério César. Ele procura aí, gente. Deixa eu só ler aqui essa pergunta aqui. Sim. Você vai pagar tudo que você... Daniel Costa fala, você vai pegar tudo que está na Bíblia e obedecer na prática? Daniel, enquanto o professor fala, eu vou aqui comentar a sua fala, tá? O bom seria se sim, né? Se nós obtivermos esse poder de tudo que está na Bíblia, colocássemos em prática. Porque essa é a vontade de Deus, afinal de contas, Deus diz na sua palavra, ela própria se auto-explica, dizendo que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Se toda a Bíblia é inspirada por Deus e digna de aceitação, e ainda mais, a Bíblia ensina até o homem a pensar. A Bíblia ensina o que o homem deve pensar. Tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Nisto pensai. Então, a Bíblia ensina o homem, como é que diz? A Bíblia ensina o homem a organizar um pensamento saudável, né? Para satisfazer a Deus, né? Vamos dizer assim. Neto falou, infelizmente, a Igreja Católica segue o tripé, a Bíblia, a tradição, o magistério. O problema é que, quando se refuta, eles começam a descredibilizar a Bíblia. Não pode. A Bíblia é a palavra de Deus, tá? Não pode. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né? Eu sou religioso, eu creio nisso. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês aqui. Se nós tivéssemos que analisar documentos que traçam em apresentar uma característica física de Jesus, e a gente comparasse com o que a Bíblia apresenta da característica física de Jesus, com o que você ficaria? Com os documentos históricos, por exemplo, nós temos aí, historicamente, Pôncio Pilatos é um dos 5 procuradores do Império Romano. E essa carta de Centúlio Públio de Jerusalém ao imperador Tibério César considera que o Centúlio Públio seja um dos procuradores romanos junto com Pôncio Pilatos, tá? Então, esse aqui é um dos 5 procuradores romanos. Olha o que ele diz aqui. Ele vai fazer aqui uma narrativa, tá, do retrato falado de Jesus, e veja aqui. Vamos lá. Aí ele diz assim: eis aqui, enfim, a resposta com tanta ansiedade esperáveis. Ultimamente apareceu na Judéia um homem de estranho poder, cujo verdadeiro nome é Jesus Cristo, mas a quem o povo chama de o grande profeta e seus discípulos o Filho de Deus. Diariamente conta-se dele grandes prodígios, ressuscita os mortos, cura todas as enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com sua extraordinária doutrina. É um homem alto, de majestosa aparência, sua face ao mesmo tempo é severa e doce, inspira respeito e amor a quem o vê. Seu cabelo é de cor de vinho e desce ondulado sobre os ombros e é dividido ao meio, ao estilo dos nazarenos. Sua fronte pura e altiva, suas cutis pálidas e límpidas, a boca e o nariz são perfeitos, a barba é abundante, da mesma cor dos cabelos. As mãos finas e compridas, os braços de uma graça encantadora, e agora olha aqui, ó, os olhos azuis, plácidos e brilhantes. Oxe, sério? Não, olha aí, isso é o que diz o documento histórico de Lentulio Públio. Isso aqui é um documento... Beleza, é o que diz o documento. Mas será que a Bíblia, quando descreve a figura de Jesus, diz que os olhos dele são olhos azuis, pálidos e brilhantes? Mas vamos ver aqui para um outro documento. Um outro documento, que é um documento de um outro procurador, que é o procurador Nicéforos Calistos. Nicéforos Calistos também vai apresentar um retrato falado do Senhor. Uhum. E já no retrato falado de Nicéforos Calisto, já diz o seguinte, vamos lá, vamos ver aqui no outro retrato falado de Nicéforos Calisto. Tinha Jesus um rosto belíssimo e vivo, o cabelo era alourado, olha aí, o outro era o cabelo avermelhado, cor de vinho. Uhum. Esse aqui é o cabelo alourado.
não muito volumoso e ligeiro em dourado, sobrancelhas negras e ligeiras arqueadas. Seus olhos de cor de azeitona. Eu, conversando lá na igreja, eu falei, pelo que me lembro de azeitona, azeitona é verde. Aí a minha esposa, na hora lá no seminário, ontem na igreja, ela disse assim, não, meu velho, tem azeitona também escura. Eu digo, tem azeitona escura? Tem. Mas a gente... Hein? Bagunçou tudo agora. Hein? Né? Então, olha aí. Cor de azeitona. Que cor tu acha que é azeitona, El? Eu conheço azeitona verde. Pois é. Então, olha aí. Ainda agora o outro, Lentulus Publius, disse que os olhos dele eram azuis. E agora o Calixto diz que os olhos dele eram cor de azeitona como se fosse verde. Agora, bora para a escritura. Isso aqui são dois relatos históricos do retrato falado de Jesus. E isso faz parte de uma tradição de documentos. Continua, tá? Continua. Beleza. Brilhava, agora vamos para a escritura. Estava tão bom, queria que você falasse mais. Estava tão bom. Ali, o nariz reto, né, que fala, né? Aí tu quer que eu termine a leitura? Vamos lá. E brilhava como uma expressão admirável, seu nariz era reto, barba loura. Olha aqui, a barba já é loura. Não muito comprida, os cabelos eram bem longos, pois nenhuma navalha nem a mão de homem jamais havia tocado a cabeça, à exceção de sua mãe, na infância, mantinha o pescoção algo inclinado, de sorte que não apresentava ar de arrogância, de tez claras, seu rosto não era nem redondo nem comprido, mas comprido que largo e ligeiramente corado, com as faces de sua mãe, a seriedade, prudência e severidade emanava e resplandecia com seu semblante. Uma palavra era de todo parecido com a sua mãe. Então, isso aqui é o documento, né, do Séforos, né, Nicéforos Calixto, que é o retrato falado. Beleza. Agora, vamos aqui para o relato de Jacó, o profeta, o homem de Deus, o bíblico, o servo do Senhor, o terceiro e último patriarca. Em Gênesis 49, versículo de número 9, vai descrever o Messias. Capítulo 49, versículo 10, está escrito: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés até que venha Siló. Siló é uma referência do Messias. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumento, a vide, e o filho de sua jumentinha. É o que aconteceu com Jesus quando ele entrou em Jerusalém. E a videira mais excelente lavará suas vestes no vinho e sua capa em sangue de uva. Agora, olha o que ele diz sobre os olhos de Jesus. Leia aí, El. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Quer dizer, aqui nós temos um dado da escritura, só que nós estamos com a Almeida atualizada. Eu vou colocar esse mesmo texto na corrigida, no 12. Vamos lá na corrigida. Lê aí, meu amigo. Poxa. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Então a Bíblia diz, diferente de Centúlios Públios, que os olhos de Jesus não eram azul. A Bíblia diz, diferente de Nicéforos Calixto, que os olhos de Jesus não eram verde de azeitona. A Bíblia diz em Gênesis 49, 12, que os olhos serão vermelhos de vinho. Agora, o que se tem mais próximo dos olhos de Jesus, que eu vou tentar... Deixa eu até baixar aqui, eu tinha baixado uma imagem aqui. Rapaz, e eu tinha colocado aqui. Poxa, cadê a imagem? Não. Eu tinha baixado uma imagem. Tinha baixado uma imagem aqui. Agora eu quero ver. E você quer ver também essa imagem? Você que está aí assistindo? Eu quero. Deixa eu tentar colocar aqui. Eu vou colocar aqui pelo... Mais ou menos seria isso aqui, o que Jacó diz. Deixa eu procurar aqui, colocar aqui. Olhos vermelhos, que é o... Deixa eu colocar aqui uma imagem daqui. Não é esse. Não é esse. Espera aí. É esse aqui, ó. Que seria parecido. Esse aqui. Existe, professor, pessoas com os olhos realmente assim? Existe. Existe.
Então, só estou colocando que a gente, quando vai estudar a escritura, a gente tem que estudar mesmo com profundidade de saber a possibilidade genética para a existência de algo assim. Quer dizer, então, a Bíblia, então, seria aí uma utopia, né? Seria algo, de fato, que os olhos serão vermelhos de vinho. Quer dizer, não é verde, não é azul, não é um castanho amarelado, é um olho vermelho de vinho. É possível? É. Só você procurar aí, você que duvida, olhos vermelhos de vinho são castanhos bem claros. Eu acho difícil, porque no hebraico não. No hebraico, se você quiser que eu coloque aqui Gênesis 49:12 no hebraico, diz assim, ó. Não é claro não, tá? Deixa aí o comentário dela que diz que é claro. Deixa o comentário dela aí, por favor. E aí eu vou mostrar com o texto. É o Walter. O Walter. Beleza, Walter. Walter, a gente não trabalha com opinião pessoal, tá, Walter? Quando a gente fala aqui, a gente é pesquisador mesmo. Aqui ninguém é um cara. Tá aqui, ó. Eu vou pegar aqui a palavra cintilante, que é a palavra Halili. Halili no hebraico. Compartilha a minha tela do computador aí, Elton. Manda. Poxa, eu não acredito que eu saí. Espera aí, ó. Foi. Tá. Eu saí. Meu Jesus. Mas será possível? Vamos lá, vai dar tudo certo. Vou mostrar para o Walter que ele colocou olhos vermelhos são castanho bem claro. Espera aí, Walter. Vai com calma, meu amigo velho. Nós vamos aqui mostrar algo para ti que você vai gostar muito. E vai entender que o Arena Apologética traz, né, responsabilidade bíblica e acadêmica. É isso, por isso que eu gosto do Elton. O Elton, ele é um cara que está aberto sempre para trazer mesmo coisa séria para o Arena. Por isso que o Arena tem crescido muito, porque você que às vezes acaba não tendo uma oportunidade de fazer um curso de teologia, acaba encontrando no Arena um seminário de teologia no 0800 e de alto nível, tá? Seria melhor do que seminário pago que você encontra por aí, que não tem tanta essa qualidade toda. Pode compartilhar a tela aí, El. Chegando. É a pegada dele, tá, gente? Ele é professor de hebraico também. Então tá aí, ó. Halili, ou seja, seus olhos serão cintilantes de vinho. O que significa Halili? É claro, é como o Walter Mendes colocou, os olhos vermelhos são vinho, são castanho bem claro. Onde é que está minha seta aqui, Elton? Está no escuro. Então, nós temos os olhos escuros de vinho. A palavra cintilante com aquela mesmo. Hein? Então, gente, isso aí que o professor Rafael está mostrando é a possibilidade de os olhos de Jesus serem dessa cor, tá? Escuro de vinho. É um vermelho escuro. Os olhos de Jesus eram vermelhos. Possivelmente da cor de vinho. Pode continuar. Então, tá aqui, ó. Halili, esses olhos dele são olhos escuros de vinho, como eu coloquei na imagem. Então, a gente estuda o hebraico, procura saber o hebraico desde uma perspectiva descritiva, o que é que ele está descrevendo, o que é que ele está querendo dizer. E a gente vai para a genética, para saber se isso dentro... Aí você tem que perguntar para um oftalmologista. Você que estudou oftalmologia, você que é um médico formado, especializado, existe geneticamente alguém com os olhos vermelhados, de cor de vinho escuro na humanidade? Tem algum dado científico? Apareceu? Pergunte. Não é coisa de vampiro, não, tá? Porque tem gente que também já viaja aí no Van Helsing, nos filmes de Van Helsing. Então, o que acontece? Então, cara, pode botar, coloca a gente na tela aí, ó. Então, a gente sempre coloca aqui... Então, não é claro, tá, meu amigo velho Walter Mendes? Não é olhos vermelhos de vinho, são castanho bem claro, não. É escuro. É um vermelho avermelhado escuro, né? É o que está o hebraico. Então, eu fico com a Bíblia. Eu não sou um cara que eu não gosto de omitir minha opinião. Eu fico com o texto hebraico. Halili é cintilante escuro, é algo escuro mesmo no hebraico, não é claro, não. Show de bola. Gente, estamos nos aproximando agora do final
Deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui. Pode falar. Para mim, já está suficiente a live. Para mim, eu gostei. Se eu tiver mais alguma... Deixa eu ver no chat se tem pergunta aqui. Daniel Costa. Sem saber a natureza de Jesus, apenas como um cavalo que só olha para frente. Não, acho que não foi contigo nem conosco. Acho que ele está falando lá no chat mesmo. Não temos perguntas, gente. Então, nós vamos ouvir agora aqui. Professor Rafael Rocha, você já tem livros escritos, tem alguma obra? Fala um pouco sobre as suas obras aí. E o seu canal. Olha, eu estou escrevendo, né? Estou escrevendo e eu dei uma parada. Estava escrevendo, na verdade, eu dei uma parada. Que é no meu livro sobre pós-tribulacionismo como única verdade escatológica. Eu também estava fazendo um livro que é a Exegese de Colossenses 1,15. É uma obra de cunho apologético contra a má compreensão do grego das Testemunhas de Jeová. Estou escrevendo também que esse é o livro mais robusto que eu vou estar produzindo, que é a Trindade na Bíblia Hebraica, né, com fundamentação no texto hebraico, fundamentação em manuscritos e documentos antigos do judaísmo sobre a pluralidade de Deus e tal, e como os gramáticos entendem isso. E é isso, né? O Neto está perguntando aí, pega esse comentário do Neto que ele botou, pastor Rafael voltou a debater. Neto, eu voltei, o último debate que eu fiz foi agora lá na Mais FM 102.9 do Bispo Samuel Ferreira, em São Paulo. Eu acho que, se você quer assistir esse meu debate lá, sobre as duas testemunhas do Apocalipse, foi o último debate que eu fiz e eu provei que eram 2 profetas futuros, 2 judeus futuros, mas 2 judeus convertidos ao messianismo de Jesus, portanto, 2 judeus cristãos futuros. E aí aí teve um canal aí, eu me esqueci o nome do canal, um canal grande no YouTube, com mais de 90 mil inscritos esse canal. Ele pegou e fez, que é um canal chamado Recortes, o nome desse canal. Ele pegou esse meu debate e disse assim, o pastor disse que as 2 testemunhas eram 2 judeus cristãos e pegou fogo e tal. Esse foi o último debate que eu fiz. Agora, o debate eu vou fazer aqui no Arena Apologética. Eu vou atrás de um padre. Eu vou atrás de um padre top, um padre educado, acadêmico, equilibrado, geralmente os padres são educados, geralmente os padres são bem educados, né? Gente, assim, o professor há de convir comigo que alguns evangélicos são mal educados, que para nós, tá? Alguns evangélicos... Por esse tipo de postura, Elton, que eu fui perdendo o interesse e o prazer de debater, porque virou uma disputa de ego. E boa. É tipo assim, Elton, aí eu tô debatendo contigo aqui, ó. Aí eu não estou preocupado em expor a minha investigação sobre a verdade que eu procurei e nem procurar como... Não, eu quero ganhar. E aí eu faço aquela pegadinha. Elton, o verbo estativo terel, ele é para dentro dele, Aí eu fico fazendo pegadinha com ela. Pelo amor de Deus, cara. Então é uma coisa de ego, aquela coisa carnal, aquela coisa nojenta que não dá para mim, nego. Eu peço para sair. Não dá. Esse tipo de debate eu não faço. Eu não gosto disso. E aproveitando aqui, professor, a sua fala, eu quero aproveitar pegar a oportunidade da sua fala e respeitosamente mandar aqui um oi para os pré-tribulacionistas e dizer só isso. Não tem como pré-tribulacionistas que dispõem, não estou mudando de assunto, nem mudando aqui o foco dessa linda e maravilhosa aula que esse maravilhoso professor trouxe, tá? Mas não tem como você usar Apocalipse capítulo 3, versículo 10, para tentar sustentar um pré-tribulacionismo, porque isso não existe em lugar nenhum, tá? Todo professor de grego que se preze, que é sério com a gramática, ele jamais vai fazer uso desse versículo para tentar sustentar o pré-tribulacionismo, porque isso não existe, não tem o menor fundamento. Senão ele vai ter que pisar em cima da gramática do doutor Daniel Belalice, da regra de sintaxe, das concordâncias, não tem como. Resumindo, não tem como. Tá? Agora, quando a gente quer dar um jeitinho brasileiro, a gente cria ideias e tenta trazer para dentro dali do texto e trazer uma interpretação nada a ver. Tá? Pronto. Só disse isso, pode continuar. Um abraço. Gente, isso aqui é meu aluno, tá? Ele é muito top. Não é porque eu estou querendo expor aqui, não, mas os meus alunos antigos são tops. Eu estou falando sério, tá aqui um cara aqui que é top. Os meus alunos são de alto nível, tá? Os caras são de nível de professor. Esse aqui, por exemplo, já está dando aula,
Ele dá aula aí na Assembleia de Deus, é por aí. Então, eu tenho um aluno de alto nível. E eu claro, o Rodrigo, ele chegou para estudar comigo, ele não sabia nem o português direito, tá? E teve outro aluno meu aí que fez concurso, passou, porque ele aprendeu português também. Estudar grego koiné é ficar top, gente, não tem pra onde correr. Ainda mais o professor Rafael Rocha, que além de saber grego, ele ainda é professor de grego também e professor de hebraico. E o cara domina muitas áreas da teologia, história, cultura hebraica. É monstro, né, gente? Aí é outro nível, né? Então, é o que o Olha, o professor Elton está falando falando. sobre pós-tribulacionismo, e aqui na obra de Robert Hernst Nichols, que é aquele historiador cristão, né, americano, olha o que ele coloca na página 32 e 33 sobre essa questão escatológica na igreja primitiva. Ele diz assim: essas características dos cristãos primitivos constituíam uma poderosa recomendação para o cristianismo, promovendo seu desenvolvimento. Parte de seu vigor, de todas essas características, derivavam da constante expectativa em que viviam esses discípulos quanto à iminente vinda do Senhor em glória visível. Aqui é a história da igreja, tá? História da igreja, cara. Isso aqui é documento. A glória visível para restabelecer seu reino triunfante sobre a terra. Então, aqui é mais complicado, porque eu entro na história da igreja e eu vejo como os documentos antigos, a patrística trabalhava a escatologia cristã antiga. Então, não tem como a galera criar algo recentezinho do século XVIII, XIX para cá e querer me empurrar o prédio goela abaixo. É complicado. Professor Rafael Rocha, chegamos ao final da live, gente. Vamos ouvir as considerações finais. Eu quero te agradecer pela sua presença, tá? Esse assunto não podia ser apresentado por outra pessoa que não tivesse o domínio, o conhecimento que você tem. Eu fiquei muito satisfeito. Eu tenho certeza que essa audiência... Quero mandar um beijo, para todos aqui da audiência do Arena Apologética, Daniel, Neto, Lucas, deixa eu ver quem mais aqui, o pastor Anderson Moreno. Pastor Anderson Moreno, meus pêsames, você é pré-tribulacionista. Brincadeira, tá, pastor Anderson? Brincadeira. Quero mandar um abraço pro Daniel Costa, Lucas, tá aqui ele, é pré-tribulacionista, né? Tô sabendo. Deixa eu ver aqui quem mais. O Neto, o Netão aí, sempre aí presente. Daniel Costa, acho que eu já falei. Deixa eu ver o que tá mais aqui no chat para mandar um abraço aqui. O Walter Mendes, acho que o Walter Mendes existe aqui na Arena desde quando a gente fez o primeiro programa. No tempo do Ronaldo Lima, né? Então é isso aí, gente. Eu gosto de ouvir o professor Rafael Rocha, porque o cara faz a apresentação numa pegada acadêmica, né? Para qualquer um não, tá? E o cara tem conhecimento, né? O cara estuda, o cara tem conhecimento de hebraico, de grego. Olha aí, Hamilton Freire. É isso aí, Milton. Aí, Walter. Tamo junto. O professor Rafael vai fazer as considerações finais dele. Não se preocupa não, gente. Ele voltará aqui, tanto para fazer debates, quanto para fazer apresentações. E se você quiser que o professor Rafael Rocha venha fazer a apresentação de algum tema, deixa aqui na descrição desse vídeo, lá nos comentários, que ele volta, tá? Quer ver ele debater com alguém, com algum padre? Deixa lá também. Faz aí, professor, suas considerações finais. Beleza. Só coloca o comentário do Walter Mendes, o último agora aqui, né, que eu quero também dar aqui um abraço nele, carinhoso, porque ele disse assim: obrigado pela live, professor Rafael Rocha. No meu caso, lá em cima, foi uma pergunta se eram claros ou não a afirmação. Não, meu amigo, era escurão mesmo, os olhos do mestre, era um cor de vinho escuro, e graças a Deus pela sua pergunta, foi extremamente importante, porque tem muita gente que nem sabia se havia um texto que descrevia as características físicas de Jesus. Então, a gente tem inúmeros textos que podem descrever como de fato ele era. Então, eu quero agradecer ao professor Elton, muito obrigado, parceiro velho, nós estamos juntos e misturados. Tem uma galera querendo entrar comigo aí para estudar grego, só que eu vou passar para ti, porque eu estou trabalhando em escola pública, né, na Escola Santos Dumont, aqui na cidade de Bragança, e também sou pastor da igreja, Graça e Verdade, terça, quinta e domingo, estou na igreja. Então, entre o meu trabalho na escola pública, que trabalho aqui, e entre a igreja, eu tenho que tirar aqui um tempinho para a família. Então, a gente abriu essa agenda aí, né, para a gente poder fazer essa live. Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui também, uma temporada, né, Elton? Já faz um tempo que a gente não vinha aqui. Obrigado, meu amigo. Que você indicou, desculpa interromper, tem um Sérgio que você indicou para mim,
ele continua estudando comigo até hoje e o cara tá ficando bom, hein? O cara tá ficando bom, o Sérgio. Estou feliz pelo Sérgio, estou feliz mesmo. Então, quero agradecer a todos os inscritos do canal Arena Apologética. Só gostaria de pedir para você dar uma forcinha lá no meu canal, pessoal. Se inscreva lá no canal Professor Pastor Rafael Rocha. Vão lá, tem vídeos novos lá no canal que vocês vão gostar, né? A última foi uma entrevista com o professor de hebraico, Tiago Martins. Aí a gente uniu os dois conhecimentos de hebraico e pegou lá no vídeo, lá no canal. Agora, eu já estou dizendo aqui que a gente vai articular aí um debate entre um padre, entre um sacerdote católico, entre um bispo, entre alguém que pode ser alguém que tenha, de fato, representatividade na Igreja Católica para a gente poder falar sobre o assunto. Almildo Freire, pastor Rafael, um verdadeiro mestre. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Comentário aí, um comentário. Sabe, pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem tanta gente invejosa, né, Elton, que se preocupa com a gente, né? Assim, de querer diminuir, depreciar, detratar. E a gente, nesse meio acadêmico, pessoal, esse meio acadêmico é um meio nojento. É o meio de pessoas competitivas, é o meio de pessoas... Olha, entre eu e o Elton. Eu sou professor de grego, eu passei aluno para o Elton, porque eu considero o Elton um cara preparado, não tem isso entre o Elton e eu. O Elton é professor de grego, eu também, tal, e eu digo, e quantos vier para mim, eu passo para ele. Quer dizer, existem pessoas que querem disputar quem é o melhor de hebraico do Brasil, quem é o melhor de grego do Brasil. Cara, eu estou longe disso, né, e tudo, quem é o melhor historiador da história da Igreja do Brasil, eu estou longe disso, eu só estou colocando aqui o conhecimento que eu pesquisei, tá? Que eu estudei sobre o assunto. Então, eu quero dizer que, quando a gente... Por que eu estou falando isso? Que nesse nosso meio acadêmico há pessoas invejosas, competitivas, doentes, tóxicas e bichadas. Porque quando a gente vê o comentário, como a gente está vendo aí, né, do Neto, do Martins, dizendo, poxa, foi muito bom, né, do Walter aí que colocou, poxa, cara, isso aqui, sabe, que é um bálsamo no nosso coração, sabe, é um refrigério. Não é que a gente está aqui para querer ser bajulado. Tem gente que acha, Elton, como muitos aí que sempre me julgaram. O professor Rafael quer ser enaltecido, quer ser divinizado, ele quer participar da veneração dos santos, ele quer ser venerado como os santos venerados e tal. Cara, pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo precisa ouvir uma palavra de respeito, de carinho, de reconhecimento. Isso é bom e não faz mal para ninguém. Eu faço isso com muita gente e recebo também isso com muita gente. Isso não é lisonja, não é bajulação, não é reconhecimento mesmo. Então, por exemplo, se eu reconhecer o Elton como um dos grandes professores de grego do Brasil, isso não vai me diminuir como professor de grego. O problema, professor Elton, é que quando eu elogio o outro, eu me diminuo. Então, infelizmente... A falsa ideia, né, que as pessoas têm, né? A falsa ideia. Então, a pessoa... Muito obrigado aí. Quanto será a próxima live? É o Elton que diz aí outro assunto e tudo. Na hora que der certo aí, que eu sei que vai estar na correria, tamo junto e misturado. Pessoal, inscreve lá, canal do YouTube, Professor Pastor Rafael Rocha, dá uma força, eu só tenho a agradecer o convite do Elton. Tamo junto e misturado. Maravilha. E eu ainda digo mais, gente, é um dos maiores teólogos do Brasil. Eu digo maiores porque tem muitos teólogos bons também. Então o professor Rafael Rocha, ele tá no topo, dentre os melhores, tá? Porque você não vai encontrar teólogo que tem o domínio de grego como ele tem, e nem o domínio de hebraico como ele tem, e que você viu ele fazer aqui, uma apresentação grande aqui de história da igreja, né? Então, gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar o que Deus deu para nós na nossa pátria, na nossa terra. Aqui um dos maiores teólogos do Brasil, sim, tá? Eu quero agradecer a você da audiência que esteve conosco até agora, muito obrigado. E não deixa de se inscrever no meu curso de grego, tá bom? Formação em grego Koiné pelo Instituto Inarqué. Eu quero dizer muito obrigado, que se não fosse Deus em primeiro lugar e vocês, a gente não estaria aqui, tá bom? Então, muito obrigado a cada um de vocês, beijo no coração, individualmente, de cada um de vocês. Professor, minha reverência para você, tá? Minha continência, estamos juntos sempre. Obrigado, Brasil, obrigado, Arena Apologética, e como eu sempre digo no final, Neto Quiriu e Jesus Cristo, Adel foi mu, e solta a vinheta.